é o seguinte, hoje eu vou ranquear todos os jogos que eu já zerei do pior pro melhor. Ah, mas você tem cara que só jogou jogo ruim. Eu realmente não joguei muitos jogos, mas eu joguei jogos bons, pelo menos na minha opinião. Mas é claro que mesmo eu tendo jogado jogos bons, dos que eu joguei, tem o que eu acho melhor e tem o que eu acho pior. Mas você me pergunta, cara, como assim, né? Quantos jogos você já zerou? Ah, cara, pô, fazendo as contas, que tal 8 jogos? Pô, 8 jogos? Como assim, irmão? Tu não é gamer? Eu realmente só zerei 8 jogos. Bom, não foi por falta de tempo, mas é porque realmente eu não era muito desse mundo de zerar jogos. Eu gostava mais de jogar um CS, jogar um PUBG, jogar um Minecraft com mods, coisas do tipo. E agora mais recente que eu tô vindo aí com essa vontade de zerar mais jogos, né? Mas vamos deixar de enrolação e já vamos logo com o 8º lugar, que é Far Cry 5. Aí, pô, como assim? Tu vai deixar Far Cry 5 no último lugar? Não é possível. O que tu jogou aí pra tu deixar Far Cry 5 no último lugar? Mas, cara, realmente, eu não fui muito fã de Far Cry 5, apesar de não ser um jogo ruim, na verdade é um jogo bom, mas Far Cry 5 não me pegou, até porque eu já joguei o Far Cry 3 e o Far Cry 4 e eles são muito melhores, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se você já jogou todos esses Far Crys, mas o 5 é definitivamente pior do que o 3 e o 4, não tem como. Ele é um Far Cry que ele tenta ser meio diferentão, ele começa a tentar mudar ali como é que a franquia funciona, tenta inventar um pouco de moda ali, mas eu não fui muito fã, cara. Ele tem aquela temática ali do cara da igreja, né? Tem várias pessoas que você tem que pegar primeiro antes de chegar nesse cara que é o maiorzão, e tem essa história de mais ou menos, mas, cara, não me pegou muito bem, não. Eu joguei o Far Cry 5 no modo co-op, acabou que eu não zerei esse jogo sozinho, mas mesmo assim, sendo co-op, realmente a história não conseguiu me pegar, cara. O fim do jogo, ele termina de um jeito meio... Como assim, cara? Terminou, né? Parece que falta alguma coisa. Ele termina meio do nada, assim. É estranho, sabe? Faltou coisa nesse Far Cry 5. Ele realmente não é dos melhores. Então, por isso, na minha lista de 8 jogos jogados e zerados, ele recebe o último lugar, o 8º lugar. Mas no 7º lugar, a gente vem de Watch Dogs 2. Aí, pô, como assim? Watch Dogs 2, meu parceiro? Aí você tá maluco, né? Você tá ficando doido. Mas, pô, Watch Dogs 2 é um jogo muito bom, na verdade. É bem interessante. Confesso que a história eu não entendi muito bem. Assim, não é que eu não entendi, mas eu não prestei muita atenção na história. E talvez seja por isso que ele esteja num lugar mais longe do primeiro lugar, né? Mas o jogo em si, ele tem uma mecânica maneira, tem a questão de você hackear os outros no meio da rua, hackear os inimigos, tal, você fazer as coisas acontecerem ao seu favor. O jogo é mundo aberto, ele é um jogo interessante, mas não foi um jogo assim que me prendeu realmente, a ponto de eu falar, caraca, esse jogo é jogaço. Pô, não foi. E eu confesso que eu só zerei ele porque eu zerei ele em live. Eu tava lá ao vivo, lá jogando, e eu queria zerar esse jogo, não queria deixar ele por aberto. Porque se fosse assim, eu sozinho, eu acho que eu não teria zerado. Mas o jogo não é ruim. Como eu disse, ele tem a mecânica boa, a história parece ser interessante, se você prestar atenção, talvez ela fique melhor, mas pra mim não foi dos melhores, não. Eu nem tenho muito o que falar dele. E na verdade, agora que eu percebi que a minha lista tem 9 jogos e não 8. Então Far Cry 5 fica em 9º lugar e Watch Dogs 2 fica em 8º. Mas agora o 7º lugar é polêmico, cara. O 7º lugar é polêmico, até demais, na verdade, porque o 7º lugar ficou com Red Dead Redemption 2. Mas calma, calma, não fique com raiva de mim. Eu sei que você adora Red Dead Redemption 2, mas você pode continuar gostando do jogo, não tem problema. Não é porque eu não gostei que tu não pode gostar, calma, pai. Também não é que eu não gostei, mas dos jogos que eu joguei também não foi o melhor. Mas, pô, realmente, Red Dead Redemption 2 ficou no meu 7º lugar porque, cara, ele é um jogo naquela temática faroeste, um jogo na temática antiga, é um jogo incrível. É muito bom, na verdade. Ele tem uma história maneira, apesar de ser outro jogo que eu não tenha prestado totalmente atenção nos mínimos detalhes, né? Porque é um jogo que não é dublado, ele é um jogo em inglês. Eu joguei em live, então fica mais difícil ainda de prestar atenção. E ainda tem que ficar lendo legenda pra entender o que eles estão falando, né? Porque na época eu também não entendia tanto inglês como eu entendo hoje. Então foi um pouco mais difícil até de tentar entender a história. Mas realmente é um jogo muito bem pensado, é um jogo muito bem feito, muito bonito. A mecânica dele é insana. Pô, a Rockstar tá de parabéns, mandou muito nesse jogo. Mas pelo menos pra primeira vez que eu joguei esse jogo, né? Que foi a vez que eu zerei, eu não consegui criar aquele apego com o jogo, sabe? Aquela sensação de, pô, esse jogo é incrível, melhor jogo que eu já joguei. Eu não joguei o jogo e tive essa sensação, porque é uma sensação, né? Algo que você sente, não é algo muito racional, eu diria. Porque se você for analisar aí você, provavelmente o jogo que você mais gosta, você não analisou ele friamente pra falar, cara, que esse aqui é o jogo que eu mais gosto. Você só pensou e falou, caraca, esse é o jogo que eu mais gosto. Até porque eu acho que se você analisar friamente demais, assim, você vai estar usando características, por exemplo, que o jogo
demorou não sei quanto tempo pra ser feito, que ele tem tal tecnologia, que ele tem um gráfico X, mas isso eu diria que não é o suficiente pra você falar que é o melhor jogo que você já jogou, que é o que você mais gostou, né? Porque gostar é questão de gostar, não importa se o jogo é 2D, com gráfico péssimo e com a história mais ou menos, mas se foi o jogo que você mais gostou e o jogo é assim, então é isso e acabou, entendeu? Não precisa ele ter a melhor qualidade, não sei o que, blá blá blá, pra ser o jogo que você mais gostou. E no meu caso aconteceu mais ou menos isso com Red Dead Redemption 2. Ele é um jogo incrível, muito bem feito, mas pelo menos pra quando eu joguei, não me trouxe essa sensação de caraca, foi o melhor jogo que eu joguei, apesar de o Arthur ser um ótimo personagem, foi muito legal controlar ele e ficar andando a cavalo pela cidade toda lá, pelo mapa inteiro. É bastante legal, na verdade, e eu acho que eu teria que jogar esse jogo de novo pra dar uma nova chance pra ele e me aprofundar mais na história toda do jogo. Mas por enquanto, de todos que eu já joguei e a sensação que eu tive até hoje com todos eles, esse Red Dead Redemption 2 fica em 7º lugar. Mas em 6º lugar, a gente vem com um jogo famosíssimo, um jogo assim que marcou gerações. Um jogo sensacional, eu diria, tá? E que tem infinitas possibilidades, que é Minecraft, né? Não tem jeito, não tem como. Minecraft é insano, pô. Minecraft é muito bom. Mas a nível de zerar jogos, né? O Minecraft ele não tem muito bem uma história ali pra você ir se envolvendo pra zerar. Até por isso que ele não ficou tão lá em cima, né? Tão perto do primeiro lugar, né? Por isso que ele tá em 6º, né? Por essa falta de história. Mas não tem como não dizer que zerar o Minecraft não é uma experiência incrível. Porque zerar o Minecraft, pelo menos a primeira vez que você zera, você fala, caraca, esse jogo é bom demais. Porque você começa lá dando soco na árvore, cava um buraco no chão, vai procurar ferro, carvão, aí depois você avança, vai procurar diamante, vai pro Nether, pô, pega os recursos lá, vai pro End, mata o dragão, fala se não é insano. Esse jogo é bom demais. Mesmo não tendo história, mesmo você tendo que se virar nos 30 sozinho ali e fazer tudo por sua conta própria, ele continua sendo um jogo incrível. E fora que ainda tem as possibilidades de você usar os mods e zerar o jogo de diversas formas possíveis, não só da forma que o jogo foi feito para ser zerado. Então, Minecraft, assim, com certeza marca gerações. Ele me marcou. E assim, se o ranking não fosse de jogos pra zerar, ele estaria mais perto do primeiro lugar. Mas como são jogos de zerar, aí realmente ele não consegue chegar lá tão perto, mas mesmo assim é um jogaço. Mas em 5º lugar temos Far Cry 4, cara. Far Cry 4 tá em 5º lugar, porque é um jogo que eu gostei bastante de jogar. Eu gosto muito da franquia Far Cry, acho que deu pra entender na minha explicação do Far Cry 5, mas o Far Cry 4, com certeza eu gostei muito mais do que o Far Cry 5. Pra mim, é jogaço, não tem como, até porque um jogo onde tem um paga-mim, não tem como não ser bom, né? Cara, tem toda a história, confesso que eu não me lembro muito bem, porque faz uns 5 anos que eu já zerei esse jogo, mas tem toda a história do paga-mim, a questão da ilha, a questão da mãe, as cinzas. Aí você tem aquela questão padrão no Far Cry, que você tem que ir dominando a ilha e tudo mais, os postos avançados que você tem que dominar também. Far Cry 4 é sensacional. Eu gosto muito dele por ser em primeira pessoa, ter as mecânicas originais do Far Cry, que assim, pra mim, referência de Far Cry é o Far Cry 3, né? Mas já vamos chegar nele, calma. Mas ele tem toda essa questão, né? Primeira pessoa, a mecânica do jogo, o jeito de dirigir os carros, eu acho muito bom. Far Cry 4 realmente é um bom jogo, mas na minha opinião, não tem nem como ele tá um pouquinho mais pra cima, porque realmente os próximos jogos, pra mim, são muito mais insanos. Então, pra entender, vamos de 4º lugar, que é GTA V, pô. GTA V, com certeza, é jogaço. Não tem nem como falar que GTA V não é jogaço, né? Fala sério, o jogo aí de 2013. Já zerei 72 mil vezes. Brincadeira, mas eu acho que eu já zerei umas 4 ou 5 vezes. E, com certeza, eu acho que foi o jogo que eu mais zerei, cara. Bom, na verdade, se contar com Minecraft, eu com certeza zerei muito mais vezes Minecraft. Mas GTA V, eu acho que é o jogo, assim, que tem história que eu mais zerei. Porque eu já zerei ele no Xbox 360, acho que umas 2 ou 3 vezes. Já zerei no PC umas 2 vezes também. Realmente, GTA V é um jogo muito interessante, porque você começa controlando ali a galera no roubo ao banco, primeiro lá de Londorf lá. Aí você vai, termina aquela missão, passa 9 anos, aí você vem controlando ali o Franklin na praia, aí tu vai tirar aquele racha com o Lamar roubando o carro dos outros ali, e ali já começa GTA purinho. Tu passa por dentro ali de Hollywood do GTA, sai correndo pelo meio da cidade, aí tu encontra o Simon, não lembro direito o nome dele, mas é o cara lá da concessionária. Aí logo depois ele te dá a missão pra roubar o carro do Michael, naquele Jeep amarelo lá, que tu atravessa a loja do Simon com aquele Jeep, aí tu começa a controlar o Michael. Cara, é sensacional. Depois de um tempo tu encontra o Trevor, aí tu começa a controlar o Trevor. GTA V é um jogo
muito completo, é um jogo com gráfico insano mesmo até hoje, é um jogo gigantesco, tem muita coisa pra fazer, ainda mais se você contar com online também, mas a nível de jogo, modo história, é um jogo enorme já por si só, tem um monte de carro, dirigir no GTA é incrível, e lá no final do jogo, então, tu ainda tem a opção de ou matar o Michael ou matar o Trevor, e a opção C, né, que aí tu empurra o cara lá no barranco. Cara, a história do jogo é sensacional, mesmo sendo um jogo em inglês, até que deu pra entender a história maneiro, mas também joguei 52 vezes, já não tinha como não ter entendido, e pra mim sensacional, inclusive GTA 6, tô ansioso, né, até porque quem não tá, né, GTA 6 promete demais e tem que entregar, porque GTA 5 é incrível, e é isso aí, GTA 6 tem que vir bolado, não tem jeito. Mas agora vamos pro top 3, esse top 3 aqui, pra mim tá insano, é um top 3 que vai ser esquisito pra muita gente, mas pra mim faz todo sentido e é um baita top 3. Mas em terceiro lugar, a gente vem com Detroit Become Human. Aí caraca, o cara tirou Detroit Become Human de lá. Mas, pô, foi um jogo que eu joguei recentemente, eu joguei no PlayStation e eu gostei demais, cara. A história do jogo é sensacional. O jogo é dublado, que ajuda bastante a entender a história também, né? Mas, cara, a história do jogo é muito bem pensada. Você controla 3 personagens também, igual o GTA V, só que acaba que a história desse povo se interliga, né? Também igual o GTA V, mas é muito mais interessante, eu diria, o jeito que tudo se interliga. E ele é um jogo de escolhas, né? Então o que você escolhe fazer no jogo muda completamente o que vai acontecer no futuro. E isso eu achei genial, sensacional, muito maneiro, porque realmente o que você faz tem consequência, né? Diferente, por exemplo, de um GTA que se você morrer ali, você só volta e acabou. Agora, no Detroit Become Human, se você fizer uma cagada, alguém vai morrer, ou todo mundo vai deixar de gostar de você, ou, cara, alguma coisa muito doida vai acontecer. E isso é muito maneiro. Cara, essa ideia, assim, de jogo é sensacional. Eu sei que existem vários outros jogos de escolha, né? Inclusive, um que eu gostei muito de assistir, o Lanzoca jogando, foi o As Dusk Falls. Eu até pensei em jogar, mas eu falei, pô, eu provavelmente faria as mesmas escolhas que o Lanzoca fez, consequentemente, a história vai ser tudo igual. Então, eu até deixei de pensar, até de jogar, mas é um bom jogo. Agora, Detroit Become Human realmente é um nível acima, cara. É diferenciado, é diferente, cara. Você que nunca jogou Detroit Become Human, tem que jogar porque o troço é diferente. Você controla 3 robôs diferentes, que pensam diferente, mas que eles são humanoides, né? Eles pensam como humanos, né? Eles começam a ter sentimentos e tal. É diferente, cara. E ainda tem os plot twists que acontecem no meio do jogo, que é sensacional. Esse vale a pena até demais você jogar se você nunca jogou. Bom, e agora temos o top 2. Esse top 2 foi um pouco difícil até de pensar quem que era top 2, quem que era top 1, porque realmente são jogos que me marcaram muito, são jogos que eu gosto demais. São 2 jogos que eu joguei desde muito novo também, né? Acho que, sei lá, eu joguei os 2 quando eu tinha a primeira vez, né? Quando eu tinha uns 8 anos de idade, por aí, né? No Xbox 360. Então tu já vê que o jogo não é muito novo, mas acabou que eu cheguei finalmente numa decisão e decidi que o top 2 seria Tomb Raider 2013, que é o primeiro Tomb Raider ali pra Xbox 360, né? E pô, Tomb Raider 2013, eu acho que é um jogo sensacional. Lara Croft, jogaço. Inclusive eu tô jogando de novo. Quem assistiu aí o vídeo do Tour do Meu Quarto Gamer, que inclusive tá aqui no card pra você ver, viu que eu mostrei ali no exemplo da minha televisão o Tomb Raider rodando, que eu tô no meio dele de novo, vou zerar ele de novo, porque ele é jogaço, cara, jogaço demais, assim. A história dele é muito maneira, cara. O jogo começa ali com a Lara Croft fazendo uma viagem com os amigos e tal, aí ele sofre um acidente e a Lara acaba sendo capturada por um maluco lá, aí esse maluco leva ela pra dentro de uma caverna onde tem um monte de corpo e cadáver e tudo mais, esqueletos, uma caverna sinistra, e pendura ela de cabeça pra baixo numa corda amarrada pelos pés. Cara, o negócio é doido. O jogo já começa sinistro. Ela vai, começa a balançar e tal, tu salva ela, né, botando fogo lá na corda, aí ela tem que sair da caverna, aí pô, o cara começa a vir correndo atrás dela, aí tu dá um chutão no cara, cai uma pedra em cima do cara e tu sai correndo, aí depois tu encontra teus amigos e tal, e tu começa ali a entender a história do jogo e ir avançando. E fora que tem várias pessoas na ilha que você tá que quer sequestrar você, né, então você tem que ir dando um jeito ali de desviando, correndo e tal, e pegando recurso pra depois você conseguir ir embora da ilha. E realmente, não tem como não falar que esse jogo é sensacional. A história dele é absurdamente bem pensada. Eu acho a história desse jogo genial. E tudo nesse jogo é legal de fazer. Eu gosto muito da mecânica do arco e flecha, da mecânica de escalar e tal, a mecânica de stealth. Eu gosto muito de jogo stealth. Stealth nesse jogo é muito bom de fazer. Cara, tudo nesse jogo eu acho perfeito. É bom demais. E pra você que nunca jogou Tomb Raider,
Rider 2013 e eu recomendo. Dá pra jogar no computador, dá pra jogar no PlayStation, onde tu quiser. Recomendo demais, a experiência é muito top. E agora a gente vem com o que ficou em primeiro lugar. Pra você que prestou atenção no vídeo, tu já até sabe qual jogo que é. Não é nem muito difícil de adivinhar, né? Porque soltei ali no ar, quem pegou, pegou. Mas pra mim, no caso, não teria como ser outro. E é o Far Cry 3, né? Não tem jeito, Far Cry 3, cara, é sensacional, pô. Quem falar que não tá mentindo. Pra mim, o melhor Far Cry existente e é absurdo. Pô, Far Cry é absurdo. Ele tem a mesma ideia, né? O início do jogo ali. Até o jogo inteiro, na verdade, em si. Deu pra ver que eu gosto dessa ideia de jogo, né? Que é, você tá fazendo uma viagem com os amigos, até que você cai ali numa ilha perdida ali, no meio do nada, e aí você é sequestrado pelos malvadores da ilha, né? Até então, percebe-se muita semelhança, né? Tomb Raider. Mais diferente do Tomb Raider, que você controla a Lara Croft, no Far Cry tu controla o Jason. E pô, a experiência em primeira pessoa, que é fazer tudo ali do Far Cry, é insano, pô. Primeiro tu tem que fugir ali do primeiro sequestro ali, né? E eles prendem você literalmente numa gaiola. E aí você e seu irmão ali presos numa gaiola. E aí vocês dão um jeito ali de se desprender das amarras e tal. Aí dá um jeito de pegar a chave do guardinha que tava olhando vocês. Aí distrai o guardinha e tal, sai andando. Aí até que tu chega numa parte ali e vocês são descobertos. E o chefe malvadão, que é o Vaz, que é top melhores vilões de jogos existentes. O Vaz, cara, é um vilão assim insano. É um vilão marcante, cara. É o Vaz, cara. O Vaz é o Vaz. E aí o Vaz vai, atira através da madeira e mata o seu irmão. E aí tu fica assim acabado, mas aí tu vê que tu tem que fugir, até porque o Vaz ele te dá uma chance de correr, né? A chance que ele não deu pro seu irmão. Aí tu começa a sair correndo que nem maluco pelo meio da floresta pra conseguir fugir de todos os capangas dele que estão vindo atrás de tu, e fora ele que tá vindo junto também, botando pressão no teu cangote. Cara, o bagulho é doido. Aí tu vai correndo até que tu cai e se afoga lá no meio da água. Aí eles param de correr atrás de tu e aí você acaba sendo salvo depois de um certo tempo por um cara muito peculiar chamado Dennis, que se não fosse por ele, realmente o jogo não existiria, né? O cara foi a salvação ali. E do nada tu acorda com ele já fazendo uma tatuagem em você. E aí muito doido lá. Mas aí você decide se vingar pelo seu irmão. E aí o Dennis começa a te mostrar como é que funciona a questão da ilha e tal. E que você tem que ir lá e liberar as antenas, né, pra descobrir o mapa. E aí eles te dão a sua primeira pistola. Cara, é tudo muito maneiro. Aí você tem que coletar recurso, pegar pele de animal pra fazer outras coisas, né? Aumentar coldre, aumentar a mochila de munição, aumentar a carteira pra tu levar mais dinheiro, fazer seringa, comprar mais arma. Cara, o jogo é muito completo. Far Cry 3 é insanamente insano. Pô, é muito bom. E top melhores partes do Far Cry 3 assim é você dominar os postos avançados do Far Cry 3, que é a melhor experiência de dominar postos avançados existente, na minha opinião. É muito bom, é maneiro demais. E fora todas as mecânicas que o jogo tem, né? Diversas formas de você dar facada, diversas formas de você atirar e tal. Cara, é muito maneiro. Você tem wingsuits, né? Que é aquela, tipo, uma asa assim que você bota, você sai voando, uma roupa com asa, sabe? Que você sai voando. É muito maneiro. Realmente, pra mim, não tinha como Far Cry 3 não ficar em primeiro lugar. Foi, acho que, o primeiro jogo que eu joguei no meu 360. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. Se não foi Minecraft, foi Far Cry 3 o primeiro jogo que eu joguei no meu Xbox 360. E esse jogo é incrível. Não tem como. E você aí, me diz qual que é o seu top 3 jogos que você já zerou, que você achou top assim, fala, não, esse aqui é meu top 3, o teu top 3 tem nada a ver com nada, não faz sentido algum, não tem lógica nenhuma esse teu top 3 aí, inclusive seu top 9 aí é muito ruim. Pode reclamar do meu top 9 aí, eu deixo, mas também me fala qual que é o teu, né? Que não adianta reclamar e você botar que o primeiro jogo que você mais gostou foi Barbie, né? Aquele joguinho de você botar roupinha nela, né? Nem é da Barbie, mas é isso aí. Ou sei lá, Clube Penguin, pô, apesar que Clube Penguin é bom também, mas nenhum desses é de zerar também, então também não vale. Mas bota aí pra mim qual que é seu top 3 que eu tô doido pra saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e assiste esse vídeo aqui que eu sei que você vai gostar.